Agora vamos acompanhar o que disse o novo diretor de futebol do Flamengo, né, o José Botto. Ele falou sobre a necessidade do Flamengo buscar jogadores no mercado da bola e até identificou uma posição que está carente aí no elenco rubro-negro, especialmente... E aí, nação rubro-negra, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Flamengo 360. E no vídeo de hoje trazemos mais um corte da Jovem Pan Esportes, falando sobre a necessidade de Flamengo contratar um zagueiro. Se você não é inscrito no canal, curta, se inscreva, compartilhe e vamos pro vídeo. Após a saída de Fabrício Bruno. E nós temos aqui as aspas do diretor de futebol do Flamengo, o português José Botto, aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Ele disse o seguinte, abre aspas para José Botto, diretor de futebol do Flamengo. O foco é o zagueiro. Nós temos 2 ou 3 nomes que queremos e são esses que vamos buscar. Não vou falar nomes. A lateral está bem entregue. É importante manter o Wesley. Temos o Varela que faz também a posição. A lateral não nos preocupa. Nos preocupa a zaga. Temos 3 nomes e vamos buscar 1 ou 2. O grande objetivo desse mercado foi manter o elenco e os jogadores que são importantes para o modelo do Felipe Luiz. Isso é o mais importante. Óbvio que nos falta 1 ou 2 posições. Uma é o Juninho e outra, os torcedores podem ficar descansados que vamos resolver a zaga. E realmente, eu estava dando uma olhada aqui, até na página oficial do Flamengo, né, que tem o elenco do Flamengo, e realmente apenas 3 opções na zaga: Léo Pereira, Léo Ortiz e Cleiton. São os 3 zagueiros que aparecem aqui na página oficial do Flamengo. Agora com a saída do Fabrício Bruno, né, que deixou o Mengão, foi lá para o Cruzeiro, queria sair do Flamengo também, então chegou essa proposta, perdeu espaço com a saída do Tite e a chegada do Felipe Luiz, e o Flamengo também viu que era um jogador, digamos assim, negociável, chegou uma boa proposta, foi lá e vendeu, né? Agora com essa saída do Fabrício Bruno, o Flamengo vai ter que buscar. Não sei se tem na base algum jogador, mas deveria ter pelo menos um atleta, digamos assim, um pouco mais experiente, né? Aquele cara que tá no banco e dá conta do recado. Saiu o Fabrício Bruno e também saiu o Davi Luiz, né, Mauro Betting? Saiu Sim. O Davi Luiz, que foi pro Fortaleza, né? E acho até um projeto legal para ele. Mas tá aí. Só de morar em Fortaleza já é maravilhoso, já diria um amigo nosso. Sensacional, e os dois lá. Estarão juntos, Pilhado e Davi Luiz, imagina. Pegando onda. Pilhado e Davi Luiz. É maravilhoso. Como é que é? Kite Surf, né? Que faz o pilhado, né? Acho que é assim que chama, né? Não tenho a menor ideia do que faz pilhado, e prefiro não saber. Ô, Mauro, então, essa necessidade do Flamengo, né? É o setor hoje mais carente dentro do elenco rubro-negro, não é, Mauro? Imaginando o pilhado numa onda, assim, né? Ele gravando um conteúdo, fazendo aqui. E ele é tubarão, né? Ele falou que é tubarão aqui já na programação. E vocês da esquerdinha que não pega, ele só vai pegar o da pra direita, não vai pegar pra esquerda. Isso é sensacional. Que beleza. A pergunta é sobre zagueiros? Né? Me perdi. Você sabe como eu te amo. Não sei porquê, mas eu te amo, pilhado. Mesmo. Mas, enfim. O Davi Luiz era um final de ciclo, né? Acho que faltou um pouco mais de delicadeza. Já comentamos aqui no Bate-Pronto a saída dele. Fabrício Bruno era uma intenção dele. O Flamengo já o teria vendido uma proposta que era melhor financeira à época, acabou não rolando para a Europa, e com o interesse real do Cruzeiro, com o dinheiro do Cruzeiro, acho que foi bom para todas as partes, para o Cruzeiro, para o Flamengo pelas circunstâncias e claro, para o atleta. O Cleiton, zagueiro, eu acho interessante, da base, já trabalhou com o próprio Felipe Luiz, que foi campeão sub-20 mundial em agosto do ano passado contra o Olympiacos grego no Maracanã. Mas precisa de mais um, né? O que a gente viu até agora no estadual, a gente quase nada viu de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, já comentamos aqui, vamos falar um pouquinho mais. Não me parece que tem esse cara da base. O Flamengo não tem tanto dinheiro neste momento, que fez uma janela muito forte no final do ano passado, pagou o terreno do gasômetro para o seu futuro estádio, então nesse momento, em termos de liquidez, mesmo com dinheiro que é legal e... como diz um amigo meu, ao vivo, direto, sem prestação, sem nada, pago, né, sem dívida, primeira pelo Cruzeiro, ele pode usar o dinheiro para contratar zagueiro, mas ao mesmo tempo, cara, estou com dinheiro, mas você vai contratar quem? Vamos falar já do Abel, do Camisa 9, quem que vai ser? Então, assim, e o Palmeiras parece também estar na parada aí por um zagueiro. Tem que ser para ser o Vitor Reis, né? Então, assim, precisa, né? Quem é, evidentemente, eu não sei, tem gente muito mais capaz, competente e paga para isso no departamento de análise do Flamengo, que até onde você não teve uma reviravolta muito grande, né? Com a chegada do Botto, que tem muita competência, muita capacidade, ele mesmo no mercado brasileiro e mundial também, já sabidamente. E eu não lembro se foi aqui ou se foi outro lugar que eu trabalho também, que alguém comentou, e é verdade, né?
que o Flamengo contrata muitas estrelas, e o trabalho é magnífico, sobretudo desde 2019, por tudo aquilo que se refez na Gávea em 2013, mas diferentemente de quem melhor faz isso no Brasil e na América do Sul, que é o atual campeão do Brasil e da América do Sul, Botafogo, o Flamengo até agora não teve nenhuma contratação daquelas... Pô, quem é esse Igor José? Né? Quem é esse Barbosa? Igor José, inclusive, não é o Igor José. Igor Jesus. Igor Jesus. Um abraço para o Igor José, querido amigo. Você juntou o William José com o Igor Jesus. Não, um amigo meu que é Igor José. E toda vez eu morri de medo, falei, cara, um dia eu vou chamar o Igor Jesus de Igor José. Chamei pro Igor José, um querido amigo meu, torcedor, aliás, do Flamengo também. Mas, enfim, o Flamengo não teve esse movimento. Para o Palmeiras também, né? É um dos méritos do Botafogo lá de 23 e mais ainda na campanha de 24. Trazer jogador de segunda divisão do Japão, trazer jogador meio esquecido da Arábia Saudita e fazer o que muito bem fez o Botafogo do John Textor. Aí é mérito, né? Enorme, gigantesco, cara. Sensacional. Recuperação de jogadores, descobrimento. Pô, o Barbosa, eu até acabei de publicar nas redes sociais, a revista Placar fez uma edição muito legal, trabalho maravilhoso do Rodolfo Rodrigues, que não é o goleiro uruguaio, mas é tão craque quanto, e do Alexandre Batibulli, fazendo algo que a Placar faz há quase 40 anos, que é elencar os melhores times de todos os tempos de cada um. Claro, eu votei no Palmeiras, mas nas redes sociais eu estou com a pretensão aqui de votar também nos que eu vi, li e ouvi de outros clubes. E hoje mesmo eu publiquei do Botafogo, até porque hoje é um dia que façamos as contas, 42 anos da morte do Garrincha, né? Do seu maior camisa 7 do Botafogo da história do planeta. E também exatamente o dia que eu comecei no jornalismo esportivo há 35 anos, né? Quando o querido Chico Lang me convidou para escrever um texto na extinta Folha da Tarde sobre, então, os 7 anos da passagem do Garrincha. Mas para dizer que o Botafogo, e eu publiquei aqui o time que eu vi, li e ouvi desde que eu vejo futebol em 72, 73, e o time histórico. E reclamaram comigo que eu não coloquei ninguém desse time campeão, à exceção do treinador Arthur Jorge. É que assim, cara, o Luiz Henrique é um monstro, dos que eu vi jogaria. Barbosa, um monstro, Almada podia estar. Mas eu vou tirar o Garrincha para botar o Luiz Henrique? Vou tirar o Paulo César Caju da primeira passagem do Botafogo para botar o Luiz Henrique? Vai ser muita gente maravilhosa na história do Botafogo. Mas esses caras todos, claro, fizeram história. Almada, Savarino e todo mundo que teve na campanha do ano passado. E tem um zagueiro aí no mercado que passou pelo Flamengo, que é o Pablo Mari, que está jogando lá no Monza, contrato até o meio do ano, pode até mesmo assinar um pré-contrato com alguém aí, pelo que eu estou acompanhando. Depois o Kaique Lima pode até confirmar, mas o contrato do Pablo Mari lá no Monza, da Itália, é até o meio do ano, então ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe. É uma das opções que tem, já que a gente está tentando buscar aqui, caçar na memória. É até junho, então ele acabou renovando, é até junho de 2026, perdão. Então ele acabou renovando, porque foi até um jogador que entrou na pauta do Cruzeiro, entrou, enfim, na mira de alguns clubes, então ele renovou por mais uma temporada, o Pablo Mari. Mas, né, de repente, dá para trazer, né? Pelo preço que se paga por alguns jogadores. Aqui no Flamengo, lá em 2019, deu conta do recado. Trazer por trazer, né? Eu acho que isso não funciona. Nunca funcionou. Alguns fazem isso sem nenhum tipo de responsabilidade. Até mesmo aqueles que investem uma grana pesada na base. Porque a base é muito cara. A base do Palmeiras é muito cara, a base do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, enfim, dos grandões do futebol brasileiro, que se quiser levar um negócio mais ou menos a sério, é um dinheirão que é investido. Comissão técnica, avaliação, hospedagem, campo de treinamento, não é barato, né? Esperando o momento de revelar um fora de série para pagar a conta e com sobras, ou jogadores normais, bons, para serem utilizados, por exemplo, no time principal e depois vendidos, se for uma fartura, vendidos, né, para aumentar ainda mais a receita do clube. Então, será que não tem nessas bases, jogadores que mereçam mesmo subir e tem oportunidade? A gente luta tanto por isso, né? Alguns clubes não aproveitam os jovens, a não ser que você não tenha ninguém mesmo, o que eu não sei se é uma falha, se o sistema de peneira, de descobrir talentos, não funciona no Brasil. Parece que todo mundo concorda, não funciona, tá? Ou não funciona como deveria funcionar. Então eu acho que contratar por contratar, vamos buscar um que está acabando o contrato no Afeganistão e tal, é uma possibilidade, mas eu não sei se esse é o melhor caminho.
Mas é isso. O Palmeiras, por exemplo, foi buscar o Murilo lá no Lokomotiv Moscou da Rússia, né? Ele tinha sido revelado pelo Cruzeiro e achei até que foi uma boa opção que o Palmeiras encontrou no mercado. E agora os clubes vão precisar ser criativos, especialmente Palmeiras e Flamengo, que pelo que eu tô vendo, né, o Palmeiras já admitiu publicamente, agora o José Boto também admitindo publicamente do lado rubro-negro, os dois estão à procura de zagueiros no mercado. Raí Monteiro, o foco é zagueiro pelos lados lá do Flamengo. O foco na zaga e tá correto, né, Pedro? A gente já ilustrou aqui os jogadores que saíram, Davi Luiz e o Fabrício Bruno. O Léo Pereira não teve possibilidade de jogar, né? Voltou para o Brasil para tratar ali de problemas pessoais, então não estava à disposição. Por isso a defesa ontem formada pelo Léo Ortiz, que chegou no meio da temporada passada e se tornou titular absoluto com o Felipe Luiz na zaga. Vale a gente recordar que com o Tite, por algumas vezes, ele jogou como um volante, né, naquele período que o Flamengo sofreu com algumas baixas. Então, com o Felipe Luiz, ele se fixa como zagueiro e a dupla dele é o Léo Pereira. Só que sem o Léo Pereira, jogou o Carbone, tem o Cleitão também, o menino da base. Mas me parece bem claro que o Flamengo, depois de perder 2 zagueiros do seu elenco principal, vai ter que se reforçar nesse setor do campo. Assim como o Abel afirmou que depois da saída do Vitor Reis, um dos objetivos do Palmeiras era fazer uma contratação para esse setor. Eu acho que até 3, 4 jogadores para uma mesma posição é interessante você ter do ponto de vista de contratações. O restante é legal você complementar com a base, né? Então, por exemplo, o Flamengo tinha na temporada passada Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz e Davi Luiz. É interessante você ter um quinto elemento, um garoto da base, podendo ser o Cleitão, que está até na relação aqui dentro do site do Flamengo no elenco, para que esse garoto possa ganhar rodagem nos treinamentos, nas viagens, um jogo ou outro, joga ali 10, 15 minutos e aos poucos ele vai sendo inserido, né, no time principal dessas equipes. Então o Flamengo vai trabalhar dessa forma, né, nesse ano, buscar uma contratação, como o Boto falou, e acho que poderia se aproveitar um pouco mais da sua base. A base do Flamengo ganhou um título na temporada passada bastante relevante, né, o título mundial diante do Olympiacos, que ganhou lá a Champions da categoria. Então é uma base sim que pode oferecer um pouco mais ao time principal. O Boto até falou um pouco sobre isso na sua chegada, né? Sobre a qualidade de revelar e não só ganhar na base, que ganhar na base não justifica necessariamente qualidade dos jogadores, mas o Flamengo tem sim qualidade nos seus garotos da base e eles podem ser mais utilizados. Ô Mauro Betting, ontem no primeiro Canelado a gente falou até da possibilidade do Flamengo contratar o Danilo, né? Até pensando em nomes aqui. Esse sim, parece que tá no radar aí. O Flamengo tá monitorando, tá estudando fazer uma proposta pelo defensor aí da seleção brasileira e também da Juventus de Turim por muito tempo, né? O Danilo foi capitão da Juventus de Turim. E aí muita gente vai falar, pô, mas o cara não é lateral? Lá tava jogando de zagueiro, né? Lá tava jogando de zagueiro é mais pela esquerda do que pela direita. Isso. E o Flamengo tá estudando essa possibilidade. E já tem na memória o torcedor rubro-negro, Felipe Luiz. O próprio Felipe Luiz, técnico hoje, quando veio para cá, voltou pro Brasil, depois de uma bela passagem pelo Atlético de Madrid, deu conta do recado, né? Vitorioso. Muito 19. Rafinha também. Muito 19. O Alexandro, que chegou faz pouco tempo. Mas chegou bem, se encaixou bem. E o Alexandro jogava, né, com o Danilo lá na Juventus, né? Na Juventus, no Porto, no Santos, a seleção brasileira. É uma das duplas mais longevas saindo. Pode jogar de novo no Flamengo se concretizar, né? O Danilo seria uma boa pro Mengão? Cara, depende, claro, da questão, e não só esse caso, qualquer outro caso, depende da questão financeira. O Danilo, essa temporada com a chegada do ítalo brasileiro Thiago Motta, teve poucas oportunidades. Na seleção mesmo, quando as teve, não teve bem. Mas é um cara que eu gostaria de ter sempre por perto, pela pessoa que ele é, pelo caráter, pela competência, pela história. Daí eu falei, então traz lá o Nelson Mandela, não pode mais, Madre Teresa, sei lá, não é isso. Mas o Danilo é um cara que agrega mais ou menos isso. Mais ou menos. É um cara que agrega, o próprio Zico, né? Maravilhoso. Que agrega demais, assim. Tecnicamente nem tanto. Numa linha de 4 como lateral acho que não funciona, mas já funcionou, óbvio. De zagueiro, uma linha de 4, né? 2 zagueiros, 2 laterais, também não. O Felipe Luiz até agora não se mostrou muito afeito, mesmo uma saída a 3 que o Danilo podia ser esse zagueiro pela direita ou pela esquerda, como ele jogou no mais das vezes na Itália. Mas é um cara que é interessante. Primeiro que é uma posição carente no futebol brasileiro e mundial, lateral direita. Não vou dizer que ele chegue para ser lateral direito. Até porque hoje o Flamengo tem um dos melhores laterais do Brasil, que é o Wesley, né? Se continuar depois, né? Já teve propostas, não saiu, enfim. Mas o Danilo seria um cara interessante, eventualmente para ser zagueiro, para lateral, nesse processo de transição também. Repito, se não for caro, acho que o Danilo cabe no Flamengo outras equipes. Para ser titular absoluto, para ser o que já foi, não. Mas pode agregar sim. Então foi isso, nação. Se você assistiu o vídeo até aqui, se inscreva no canal, curte, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu!